Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Tem alguém feliz aí hoje? Deus do céu, que delícia! Olha, a mensagem de agora é: aprenda a cuidar de você. Você cuida dos seus filhos, você cuida da sua família, você cuida dos seus irmãos, você cuida dos seus amigos, mas quem é que cuida de você? Como é que está esse templo do Espírito Santo? Sabe, chegou um momento de você olhar para si, para dentro de si e resolver algumas pendências, porque Deus tem algo poderoso para fazer através de você. Deus tem uma pressa gigantesca para fazer algo através de você, mas antes de fazer através de você, Ele vai fazer em você. Amém? Eu só quero te pedir uma coisa antes de a gente começar essa mensagem. É rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Então, quando você dedica aí 10 segundos para curtir, comentar da onde você está ouvindo, se você é parte da nossa comunidade, o seu testemunho ao final, você faz com que esse vídeo vá mais longe. Então curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. É rápido. Se inscreve, ativa o sininho, porque, meu Deus, vocês são maravilhosos. Ativa o sininho. Toda segunda, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para o seu coraçãozinho aqui. Quinta-feira você tem o Mentoria de Vida, para trazer maturidade, para trazer solidez para a sua fé, para te ajudar a ir mais longe. E no SBT, todos os dias, de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém? Então, olha, por último, eu quero só te pedir uma coisa. Se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu queria te convidar para conhecer, para ver tudo o que Jesus está fazendo. É um dos maiores projetos da nossa vida. Um dia nós iremos embora, mas a associação continuará servindo a geração dos meus filhos, dos meus netos. E eu quero que você conheça. Nós já somos mais de 350 mil pessoas sendo cuidadas, mais de 1.500 voluntários. Nós temos aí o maior sistema de capelania virtual do mundo. Gente que ia tirar a vida e porque mandou um pedido de aconselhamento e foi respondido, hoje está vivendo a melhor fase da sua história, porque Deus chegou na sua vida através da nossa associação. Então você pode ser voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, você pode ser um doador, e tudo que você precisa saber tem aqui abaixo. Entra lá no Instagram da nossa associação e seja parte. E agora vamos pro vídeo. Obrigado. Eles esperaram eu tomar água. Eles são maravilhosos. Aliás, São José do Rio Preto tem que respeitar. Olha, cidade linda. Meu Deus, obrigado, Jesus, por poder ver como os ricos vivem. Amém. Olha, deixa eu te falar um negócio. Responda sem medo de errar. Você está numa situação de emergência, dentro de um avião, e de repente as máscaras de oxigênio caem, e você está com uma criança do seu lado. O que você faz? Você coloca a máscara na criança ou em você primeiro? Quem acha que é na criança, levante a mão. Quem acha que é em si próprio, levante a mão. Bom, há uma dúvida no ar. E a resposta, ela é óbvia, aparentemente, porque ela é contraintuitiva, mas é óbvia pelo resultado final. Quando você está num avião, a recomendação é: se as máscaras de oxigênio caírem, você coloca primeiro em você e depois você coloca na criança. Sabe por quê? Porque se você se desesperar e não der conta de resolver com sabedoria, os dois ficarão sem máscara. Você não consegue ajudar alguém antes de resolver dentro de você o problema. Você não consegue salvar ninguém
se você estiver à mercê da morte. Ou seja, antes de tentar salvar o mundo, salve a si próprio. E não é sobre salvar e ir embora, é salvar-se e permanecer. Permanecer para servir, permanecer para ajudar, mas não como alguém frágil, mas como alguém que já alcançou o que precisava para lhe tornar apto para socorrer aqueles que precisam. Há um problema crônico no nosso tempo, aonde cuidar da vida das pessoas virou um hobby. A gente cuida da casa dos outros e esquece da nossa. A gente cuida do casamento dos outros e esquece do nosso. A gente julga a vida com Deus dos outros e esquece da nossa. E a gente acha que está ajudando o mundo, mas a gente está prejudicando as coisas. Porque a gente não está bem. A gente precisa primeiro. E aí há uma confusão aqui. Porque quando começamos o vídeo, o texto, o título é: Aprenda a cuidar de você. Escute o que eu vou dizer. Para ser efetivo, você é uma prioridade. E agora isso é aonde começa a crise. Porque o que eu estou dizendo para você é: cuide de você antes de tentar cuidar dos outros. Só que aí, alguém muito bom de Bíblia e com críticas muito preparadas dirá: mas o Evangelho é sobre negar-se a si mesmo. E eu concordo com você. O Evangelho é sobre negar-se a si mesmo, não desprezar-se. Quando a Bíblia diz negar-se, é negar a nossa natureza pecaminosa, é negar o nosso orgulho, é negar a nossa posição de controle absoluto que pensamos ter na nossa mão. Não é sobre ignorar a sua saúde emocional, não é sobre ignorar a sua vida espiritual, não é sobre se abandonar com a justificativa de que você é um bom samaritano e está ajudando o mundo, perdendo a si próprio. Lembre-se, negar-se a si mesmo não é sobre abandonar-se no tempo. Uma coisa é completamente diferente da outra. O Evangelho diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A crise de alguém é pensar que alguém mal resolvido consegue ser bênção na vida de alguém. O problema é que nós estamos meio que vivendo algo parecido no nosso tempo. Pessoas que não conquistaram estão ensinando os outros a conquistarem. Gente que nunca passou por um problema está ajudando os outros a resolverem os seus problemas. Gente que não enriqueceu está ensinando os outros a ficar rico. Gente que nunca viveu nada com Deus está falando sobre Jesus para todos. Só que se você não tem o fruto, você não tem a autoridade. Então não adianta tentar ser milagre para alguém se o seu milagre está tão distante. E eu não estou falando sobre um resultado, estou falando sobre de fato uma fé que demonstra que você está preparado para dominar o discurso que você fala em alta voz. Então, se for para ser de Jesus, antes de falar dele, a gente vai viver ele. Antes de ajudar alguém, a gente vai olhar para dentro de si e vai resolver as pendências aqui dentro. Deus não usa, escute bem, Jesus não usa doentes para curar doentes. Jesus sara você para que você seja uma ferramenta de cura para aqueles que ainda estão doentes. Jesus dá autoridade através da batalha que você vence, não daquela que você nunca viveu. Jesus te dá palavra não baseado na teoria que está apenas escrito, mas baseado naquilo que você viveu, venceu e hoje pode dizer: eu passei. E no nome de Jesus eu posso dizer para você: se Cristo for com você, você também vai vencer. A derrota ela ensina, mas a vitória de alguém em Cristo é muito mais pedagógica, porque Ele está dizendo: é possível com Cristo, e a prova é a história que eu construí nele. Então, Deus não quer que você seja um padrão de fracasso. Deus quer que você seja um padrão de alguém que entregou a vida para Ele e agora está vivendo de maneira plena o chamado de Jesus para a sua vida. Amém? Então,
Vamos para a Bíblia? A Bíblia, ela é maravilhosa e Cristo é o mestre perfeito. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. A deidade de Cristo não é afetada pela sua humanidade. Ele nunca pecou, mas tinha sentimentos como eu e você. Ele teve raiva, ele teve frio, ele teve desânimo, ele teve angústia, ele suou gotas de sangue, ele chorou quando Lázaro estava morto, ele chorou quando a notícia de João Batista chegou, ele se isolou no meio do mar para se resolver antes de continuar a missão. Jesus é um padrão perfeito do que a gente precisa ser. Cristão nada mais é do que alguém que imita Cristo, é um pequeno Cristo, é isso que somos. Então, Bíblia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 1, diz, no verso 35. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto. E ali ele orava. Tá, vamos de novo então. Ele é Jesus, tá? Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Ele é o amado que virá. Ele é o príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Ele é a água da fonte. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a cura. Ele é a solução. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Ele é a palavra encarnada. Ele é o Filho de Deus. Ele é perfeito. Ele não teve pecado. Ele foi até o final, puro e perfeito, como ovelha muda foi levada ao matadouro, e nenhuma palavra saiu da sua boca, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é a perfeição encarnada. Ele é o próprio verbo amar, e eu vou falar até você voar da sua cadeira. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas antes de começar o dia, ele estava falando com aquele que enviou ele. Jesus começou a parada do devocional. Jesus que inventou esse rolê de não começar o dia sem falar com Deus primeiro. Ele era o Salvador, ele é o nosso Salvador, mas ele nunca perdeu o contato com o Pai. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos: eu vou cuidar de vocês, eu vou instruir vocês, eu vou treinar vocês, mas antes eu vou cuidar daqui, ó. Eu vivo segundo a vontade do meu Pai. Eu vou segundo aonde Ele manda eu ir. Então eu não vivo sem direção. Eu volto todos os dias na presença de Deus, porque Jesus era exatamente isso. Ele estava lá, o sol não havia nascido e ele estava lá, dizendo: Pai, o que tem para hoje? Qual é o rolê de hoje? Quem eu vou curar? Aonde eu devo ir? Qual é o plano para hoje? Qual é a agenda de hoje? Ele dependia de Deus. E ele era o Salvador, você entendeu? Ele, antes de cuidar de todos, estava cuidando dele. Ele estava garantindo o coração alinhado. Ele estava se tratando antes de tratar alguém. E não era por uma falta, mas era pela disciplina de alguém que estava deixando uma mensagem eterna para o mundo. Eu preciso de Deus. Eu preciso do meu Pai. E aí eu acho interessante, porque alguns exemplos gritam na minha casa. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Quem que normalmente é a última pessoa a sentar na mesa?
Todo mundo já teve uma agonia de estar na casa de alguém que cozinhou muito bem, pôs a mesa e não conseguiu dar conta de sentar para comer. E aí gera-se um desconforto em todos que começam a dizer: vem para a mesa, senta, come junto. E a pessoa diz: não, eu estou arrumando as coisas, eu já vou, eu estava comendo, enquanto eu cozinhava ali, eu fui comendo e está tudo bem. E eu vejo isso na minha casa às vezes. Eu estou com a minha esposa e ela acorda de manhã e ela que faz o café dos nossos filhos, que arruma o café dos nossos filhos. E aí eu já vi ela milhares de vezes sair de casa e para ela não deu tempo de tomar um café. E eu tomei. Aí eu não sei se eu me sinto mal porque eu consegui cumprir com a rotina, e aí começo a me cobrar. Será que eu não fui então, irresponsável, e ao invés de ajudar eu só cuidei? Então será que isso não é um egoísmo da minha parte? E aí eu olho para minha esposa e ela vai para o carro, quando a gente leva os filhos junto, ela leva uma xícara de café, um pão na mão, e eu nem gosto que ela coma no carro. Mas eu fico pensando, sabe, por que ela não comeu antes? E a resposta, ela está pronta: não, porque eu não tenho tempo, é prioridade. Eu não estou falando nada de mal, porque a minha esposa é uma mãe incrível. Eu admiro ela porque ela é incrível. Em dias de aniversário ela faz uma festa sozinha na nossa casa para os nossos filhos, e porque ela tinha isso no coraçãozinho dela, ela coloca balão nos corredores, ela se doa. Mas aí eu fico pensando que na nossa vida como um todo há um limite para isso. E o limite é quando a gente esquece e se anula por completo. É quando a gente para de cuidar da nossa alma, é quando a gente para de cuidar do nosso espírito, é quando a gente para de cuidar do nosso corpo, e a gente se preocupa com tudo e esquece da gente. A gente não tem mais desfrute, a gente não tem mais momentos com Deus, a gente está perdido às vezes numa rotina que sugou toda a nossa qualidade de vida e que está nos matando pouco a pouco, e aparentemente nos tornamos mártires emocionais de pessoas que cuidam de todos, mas esqueceram de si. Eu preciso falar para você, lindo, linda, não é isso que Jesus quer de você. Jesus não quer que você morra pelos outros. Jesus não quer que você morra pelos seus amigos. Jesus não quer que você morra pela sua família, porque tudo isso Ele já fez. Ele já morreu por você, Ele já morreu pela sua família, Ele já morreu. E Ele não morreu para que você ficasse destruído, não. Ele morreu para que você tivesse uma vida saudável. Ele morreu para que você tivesse plena confiança que Ele está no controle. Ele morreu para que você não precisasse passar pelas dores que você passa, tentando pagar um preço que já foi pago. Ele não morreu para que você tivesse esse desânimo crônico de alguém que cuida de todo mundo e esqueceu do seu coração. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando você cuida do templo, é quando você cuida do teu coração, é quando você protege as suas emoções, porque gente saudável é ferramenta poderosa na mão de Deus. Agora, gente fragilizada porque se descuidou no caminho, infelizmente não é efetivo na sua missão. Você não é efetivo com os seus filhos quando você se doa a ponto de se anular. Você é efetivo para os seus filhos quando se cuida, quando você está com a vida com Deus em dia, quando você tem as suas emoções saradas. Então você é efetivo com os seus filhos. Você é efetiva no seu casamento quando, ao invés de cuidar dos outros, você está cuidando dos seus. Você está dedicando a sua vida, mas não a ponto de se anular, mas se colocar no lugar aonde você não se esquece para servir aqueles que precisam de você. Sabe o que eu acho interessante? É porque às vezes nós pagamos um preço tão alto pela saúde emocional e espiritual dos outros e não pagamos pela nossa. A gente jejua pelos outros, mas não jejua pela nossa casa. A gente Imagine a cena de alguém que está com o casamento todo destruído e está jejuando pelo casamento da amiga que está passando por uma crise. Porque não é sobre somente cuidar de você, é sobre cuidar dos seus, é sobre cuidar de quem Deus te deu como prioridade, é sobre cuidar da sua casa de fato.
Quantas pessoas que são ótimos conselheiros para fora e não há vida dentro? A gente ora por todos, não ora pela gente. A gente declara o cura e o milagre para quem está fora, mas não coloca a mão na cabeça dos nossos filhos. A gente tem palavra para todo mundo, mas não tem palavra para a gente. Sabe o que é isso? A gente está cuidando de todo mundo e esquecendo da nossa alma. A gente está orando por todo mundo e esquecendo do nosso espírito. E Jesus está olhando para mim e para você e dizendo: não adianta cuidar de todos e esquecer de você, porque se você sucumbir, tudo vai acabar e não fará sentido nenhum. Já dizia o velho ditado: do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale? Essa palavra, ela é tão necessária para o nosso tempo, porque ela rouba de nós essa perspectiva doente de nos tornar mártires sem necessidade alguma. Pessoas que morrem fazendo coisas que nunca vão desfrutar no final. Eu estava na Flórida agora e fui visitar um amigo que mora num condomínio onde a casa mais cara da Flórida foi construída. E a casa demorou 20 anos para ficar pronta, e ela ainda não está pronta, você acredita? Está quase pronta. 20 anos construindo. Mármores que vieram de países da Europa, ouro em vários detalhes, uma coisa absurda, linda, faraônica. Mas alguém dedicou a sua vida 20 anos para ver isso pronto, e agora ele faleceu. Ele nunca vai entrar nessa casa, ele nunca vai ver a sua família lá dentro, ele nunca vai desfrutar do que construiu. E ele gastou a vida, ele dedicou tempo, dor, suor e lágrima, e agora, prestes a ficar pronto, ele nunca vai entrar. Ele cuidou da obra, ele cuidou de tudo e esqueceu de si. E existe uma coisa que é a tristeza da vida de muitos: geraram patrimônio e não construíram legado, geraram riquezas e não criaram princípios para a sua família, deixarão herança, mas não deixarão memórias, porque gastaram o tempo com as coisas erradas. E a única coisa que Jesus quer que você entenda é que a sua prioridade é Deus. Você cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide da sua saúde física, e depois cuide da sua família. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, ame eles, cuide deles, ore por eles, seja bênção para sua casa antes de tentar ser bênção para o mundo. E depois, aí sim, indo aí depois, clame em alta voz, seja a bênção para os amigos, seja a bênção para todos, seja a bênção para a sua geração. Mas se você desrespeitar a ordem, você vai passar por cima de você, vai passar por cima da família, vai ser bênção para todo mundo, e no final descobriu que perdeu o mais precioso, que era a sua saúde emocional, a sua família, e descobrirá da pior maneira que não valeu a pena. Vai terminar envergonhado, cansado e triste. Eu não sei você, mas eu quero terminar a minha vida com a minha vida útil na presença de Deus, com legado, com frutos, com minha família comigo, com meu casamento saudável, ainda dando beijos na minha esposa, ainda falando que amo ela, com os meus filhos amando a mensagem que gastei a minha vida para pregar. E se for bênção para muitos, será maravilhoso, mas a minha maior responsabilidade é a minha casa. Você entende? Então agora eu preciso ser sincero com você. Se você está com um sentimento de uau, eu estou todo acabado, eu não estou bem, é porque provavelmente você está olhando para fora e não está olhando para dentro. Você está cuidando de tudo e esquecendo de você. Você está olhando para fora e alguém dentro da sua casa só quer o teu olhar. Você está sendo bênção para muita gente e não está sendo bênção para a sua casa.
Você tem palavra para todos, mas não tem palavra para dentro de casa, então não vale a pena. Se eu pudesse te dar um conselho, faça um exame na sua alma. Quantas coisas ainda mal resolvidas tem dentro de você? Você está tão ansioso em ser frutífero que está tentando ajudar a todos e esquecendo que ainda existem coisas dentro de você que precisam ser curadas. Colocar a vida em ordem é olhar os pontos frágeis e colocar estruturas que gerem reforço. Não adianta trabalhar o tanto que você trabalha se a sua casa está em crise. Você acredita que o que você vai trazer como recurso do seu trabalho vai resolver o problema da sua família, mas não vai. E essa é a mensagem mais atemporal que existe. Essa regra nunca vai mudar, essa lógica nunca vai mudar. Aprenda a olhar para dentro de si antes de sair para o mundo. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. Antes de ser ferramenta de cura para alguém, seja a cura que você precisa para a sua família. Antes de liberar uma palavra para o mundo, receba essa palavra e transforme em prática para dentro de você. Não adianta nada tentar ser bênção para todos se a nossa casa carece dessa resposta. Então, lindo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide de você primeiro. E eu vou além, me desculpa porque não vou ser estético, vou ser realista. Você não cuida da sua saúde. Você come um monte de besteira. Você não caminha, você não toma água, você não faz nada por você. E acha que isso é bom? Você ama os seus filhos e dá comida para eles primeiro, mas na hora de comer você come errado. Você não está cuidando de você. Parece tolo o que eu estou falando agora, mas talvez você seja o paciente cardíaco que o teu filho vai ter que ficar esperando no médico depois, porque você não soube cuidar de você. O que você quer deixar para os seus filhos? Desculpe ser sincero a esse ponto, mas quando foi a última vez que você fez um check-up? Mas eu dependo do SUS. O SUS também faz check-up. Demora um pouco, mas se você tiver a iniciativa, você vai conseguir. Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho antes de sair de casa, ao invés de pegar o telefone na mão para resolver problema que ainda nem aconteceu? Quando foi a última vez que você colocou todos os teus filhos na sala, sentou com todo mundo e disse: como é que está a vida de vocês? Como é que vocês estão? Como é que está no colégio? Minha mamãe perguntou algo para mim que talvez ouviu a resposta que nunca queria ter ouvido. Eu vivi uma adolescência muito distante de Deus e com uma série de problemas. E um dia, agora há pouco tempo, minha mãe olhou para mim e disse: filho, o que a mãe poderia ter feito diferente que talvez teria mudado a sua vida? E eu disse para ela: mãe, se a mãe tivesse parado, olhado nos meus olhos e perguntasse como eu estava desesperado para contar para alguém. Só que eu não tinha ninguém para falar. E a minha mãe nessa época já orava pelas famílias. Nessa época minha mãe já era bênção para tanta gente. Nessa época minha mãe já era uma mulher virtuosa. Mas lá em casa era um pouquinho diferente. É doido isso, né? Mas sabe, se a gente for intencional, a gente vai resolver tanta coisa na nossa vida. Se a gente for inteligente e saudável de maneira espiritual, a gente vai viver muito mais tempo nessa terra e com muito mais frutos efetivos de fato. Sabe qual que é a mensagem de alguém? É aquela que ela não precisa falar, porque os seus frutos gritam mais alto. Você não vai precisar falar sobre família se a sua família for uma referência. Você não vai precisar falar sobre vida espiritual se da sua boca jorra a verdade, jorra a vida. Você não vai precisar gastar tanto tempo para tentar mostrar aquilo que você carrega, porque o seu secreto é de verdade. E quem vive Deus no secreto, o Senhor se responsabiliza de fazer os frutos aparecerem de maneira pública. Mas não adianta. Se a gente não acordar rápido, o tempo passa. Quando foi a última vez que você olhou no espelho e se preocupou com você? Eu sei que parece estético, mas não é sobre estética, é sobre amor próprio. Não é sobre condição financeira, é sobre vontade às vezes, é só vontade. É sobre querer alguma coisa diferente.
sobre olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu não quero essa vida para mim, eu quero ter uma vida melhor. E aí que tá, a gente tentou excluir pela espiritualidade o básico da vida, dizendo que isso era: uau, eu estou negando a mim mesmo. Não, lindo, você não está negando a si próprio, você está ignorando a sua existência. Você não está obedecendo a Jesus. Você está, na verdade, envergonhando Ele. Não me leve a mal, mas é a verdade. A gente precisa colocar a nossa vida em ordem. A gente precisa começar a colocar a nossa vida em ordem. Olhar para dentro antes de olhar para fora. Resolver as nossas pendências antes de dar uma resposta para quem precisa de conselho. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa cuidar da nossa alma. A gente precisa cuidar do nosso espírito, para que então possamos ter autoridade para ser bênção na vida de alguém. Ei, lindo, não pense que você todo, atrapalhado, desequilibrado, com uma vida espiritual, morna, com uma alma cheia de problemas nas suas emoções, de problemas mal resolvidos, e além de tudo, está todo acabado na aparência, não se cuida, não faz um exercício, não faz um exame médico, e está tudo atrapalhado. Não acredita que você vai ser bênção para a vida de alguém desse jeito. Não, lindo. Você não vai ser bênção para a vida de alguém enquanto não transformar o evangelho em bênção para dentro de você. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua vida com Deus em ordem. Coloque as suas emoções em ordem. Perdoa quem precisa. Peça perdão para quem você deve. Cuida da tua saúde. Acorda mais cedo, caminha, toma água, coma direito, para de comer açúcar. Resolve a sua vida com o Senhor. E aí Deus vai olhar para você e vai dizer: pronto, está preparado, agora dá para enviar. Vai ser efetivo, vai ter vida longa e não vai envergonhar o ministério daquilo que Jesus tem para fazer através de você. Amém? Sabe o que é maravilhoso? Olhar para o olhinho de vocês e ver assim: será que é para mim? É para você. É para mim todo dia. É para você sempre. A gente precisa todo dia. Jesus, o Salvador de tudo. Antes de sair pro rolê, estava na presença do Pai dizendo: o que é para hoje? Qual é o plano de hoje? Entende? Eu não sou médico para te ensinar a fazer dieta, mas o básico eu já sei. Faz exercício, caminha e toma água. Top. Eu vou falar bem legal. Escute bem. Quer colocar a sua vida em ordem? Cuide do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Você está com vontade quer que eu fale? Houve um desânimo agora no final. Posso falar? Você vai acreditar em mim? Você vai entender que isso está na Bíblia? Você vai crer que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, e se uma parte estiver em desequilíbrio, todo o resto é afetado? Então eu vou falar e você vai glorificar como se fosse para você. Porque é. Você quer colocar a sua vida em ordem? Você precisa colocar em ordem as 3 partes da sua vida mais importantes: seu espírito, sua alma e seu corpo físico, a sua carne. Para o espírito eu tenho uma receita infalível, e ele tem um nome: Jesus. Oração e palavra. Oração e palavra é infalível. Você vai ficar tinindo. A alma, eu tenho algo poderoso para você. Perdoe quem precise e peça perdão para quem você precisa. Porque quando você perdoa e libera perdão, a sua alma fica sem marcas. Nada pode te paralisar, nem trauma, nem dores. E se possível, volte para o primeiro passo e peça para que Jesus te ajude, que Ele vai te ajudar. Agora, o corpo físico, Jesus não vai te ajudar.
Em um corpo físico, sua alma não vai te ajudar. Você vai ter que ter disciplina. Toma bastante água, faz exercício e de vez em quando um examezinho para ver se está tudo certo. Se você respeitar as 3 áreas da sua vida, escute isso, a sua vida vai entrar no eixo. Deus vai olhar para você e vai dizer: com esse dá para contar, está preparado, dá para enviar. Ele não vai morrer no caminho, ele não vai azedar no percurso, e se precisar caminhar mais de 1 quilômetro, ele não vai desmaiar na beira da estrada. Amém? Jesus, o pau torou para o nosso lado agora, porque a gente achou que estava fazendo certo. A gente pensou que o Senhor estava olhando, dizendo: nossa, o orgulho dele. Não, o Senhor nos colocou no lugar. Não adianta nada tentar fazer tudo pelos outros e esquecermos de nós mesmos. Não adianta tentar agradar todo mundo e esquecer da nossa vida, porque não tem como ser bênção se a gente estiver ferido. Não tem como ser resposta se a gente está perdido. Não tem como ser milagre se a gente ainda não teve coragem de orar pelo nosso. Então, Jesus, nos ajuda a colocar a nossa vida em ordem, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém.